Olá para você que nos assiste, eu me chamo Bianca Chagas e está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Política. E hoje o nosso convidado é Quinho Tigre, ex-prefeito do município de Belo Campo por 2 mandatos e também ex-presidente da União dos Municípios da Bahia, a UPB. Reconhecido por sua liderança firme e pela defesa do municipalismo, construiu uma trajetória marcada pelo diálogo e pelo compromisso com o desenvolvimento de cidades baianas. Quinho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Interior Baiano Política. Eu que agradeço, Bianca. Tenho certeza que nós faremos um belo bate-papo e para trazer as informações inicialmente de Belo Campo, depois Vitória da Conquista e toda a Bahia. Perfeito. Bom, para a gente poder começar da melhor forma, normalmente eu sempre pergunto a respeito da trajetória política. Mas antes da gente entrar na política, eu queria entender um pouco mais sobre sua infância. E como é que ela influenciou essa trajetória e o que você é hoje? Então, Bianca, inicialmente eu nasci aqui em Vitória da Conquista, né? Mas sou da zona rural, fui para a zona rural e morei na zona rural até meus 8 anos. Aí daí fui para Belo Campo e sempre com desejo de entrar na política. Se alguém me perguntasse aí o que eu queria ser quando crescesse, eu enfatizava logo que eu gostaria de estar na política e que eu queria ser prefeito de Belo Campo. Então, eu tive uma infância com algumas dificuldades, né? Então, para você que nos assiste aí agora neste momento, eu vou relatar para a Bianca que definitivamente o sonho de uma criança que nasceu na zona rural, que teve que andar 5 quilômetros para estudar, Eu conheci a energia elétrica com quase 8 anos praticamente. Então, tive algumas dificuldades, mas isso nunca me deixou abater e nem de poder sonhar, né, em um dia estar prefeito da minha cidade. Então, quando eu cheguei em Belo Campo, eu disse, eu vim para cá, saí da zona rural e quero ser prefeito da minha cidade. Olha, então já tinha tudo meio que definido. Desde muito cedo já sabia o que queria. Sim. Eu sou bem pragmático nessas questões e disse que seria prefeito da cidade, tanto que aos 18 anos eu assumi a Secretaria de Saúde, uma secretaria de envergadura, Sim, né, bem importante no município. Fui secretário 6 anos, né? Depois deixei a secretaria, voltei como vice-prefeito já, novinho também. E depois rompi com o prefeito, disputei as eleições em 2012, não tive êxito. E a posteriori, 16, né, acabei me tornando prefeito e 20 reeleito. Né? Eu acho que nós fizemos verdadeiramente uma transformação social no município de Belo Campo. Nosso município tem aproximadamente 20 mil habitantes e lá nós fizemos quase 200 milhões em obras durante esses 8 anos. Então, sem dúvida nenhuma, foi um momento diferenciado, né, para uma cidade pequena, Sim, nordestina, com as dificuldades naturais que o Nordeste enfrenta. Né? A dívida social e econômica do Sul e do Sudeste é muito grande com o Norte e Nordeste. E embora eu tenha vivido isso na pele como gestor, nunca deixei me abater e nós fomos para cima e foi possível mostrar para o Brasil, Bianca, que é possível fazer gestão de qualidade. Mostramos à nossa população, principalmente, que soube reconhecer, tanto que nas minhas 2 eleições, sim. bem como na minha sucessão, definitivamente Belo Campo é uma cidade politizada hoje, que demonstra que o seu entendimento político é diferenciado, principalmente no que tange às cidades menores, né? E foi um momento maravilhoso da minha vida. Eu digo sempre que estar prefeito é algo que assim, cada um tem seus sonhos, seus desejos, né? Seus anseios, mas eu me realizei muito em estar prefeito. Acho que nada, né? Eu tenho outros desejos políticos, Sim. né? Mas naturalmente com a vida, o que a vida pode proporcionar, mas eu acho que o êxtase da minha vida foi estar na condição de prefeito. Acho que a experiência é única, eu diria, né? Primeiro você se torna o cidadão mais influente, né, da sua cidade. E você poder realizar alguns sonhos seus, alguns ideais seus, através das políticas públicas, não tem preço. Mudar a vida de quem mais precisa, você gera a oportunidade de uma pessoa que não tem uma casa, poder ter uma casa, que talvez mora em uma moradia ruim, poder ter uma moradia melhor. Nós temos algumas especificações de Belo Campo que é referência para o Brasil inteiro. Por exemplo, nós somos o único município do Brasil
com até 20 mil habitantes, a ter 4 internatos de medicina. Então, Nossa. Belo Campo hoje é referência também no que tange, além de outras questões, né? Por exemplo, nós somos conhecidos na região como a terra do entretenimento. Olha, tem essas coisas que a gente não... Ah, não, É, o entretenimento eu ainda sei, viu? O é, entretenimento eu sei, as festas são famosas, né? tá? E, além disso, o esporte, tá, enfim. Mas essas peculiaridades é importante mostrar para o Brasil. Belo Campo é a única cidade do Brasil a ter eficiência energética. 100% do nosso parque é de LED e fotovoltaico. Os prédios públicos e a iluminação pública é toda fotovoltaica. Então, é um diferencial muito grande. Seremos a primeira do interior do Nordeste a ser 100% pavimentada. Foi a primeira do interior do Nordeste, com menos de 20 mil habitantes, a realizar uma PPP. Então, definitivamente, nós mudamos a realidade social da nossa querida Belo Campo. E eu, claro, me realizei, né, com que sonhei em estar um dia prefeito, e a certeza definitiva de que a política é o único condicionante de mudar a vida e melhorar a qualidade de vida também do povo do Brasil e do mundo no contexto geral. Sem dúvidas. Bom, e ainda falando sobre a questão familiar, eu queria entender o que você pode elencar pra gente que seriam esses valores familiares que construíram quem você é hoje, quem construiu o Quinho. Então, eu sou, como eu disse anteriormente, eu nasci na zona rural, né? Sou filho de produtores rurais, embora meu pai seja um cidadão do futuro que nasceu no passado, né? Com as dificuldades que a vida o deu, enfim. Mas ele era muito bem articulado. Sim. E sempre querendo ajudar as pessoas. Então, meu pai foi inovador na década aí de 70, 80, ele tinha carro, né? Conseguiu um carro e não sei o quê, e gostava muito de ajudar as pessoas. Isso você não era nem nascido, nem projeto ainda, né? Ele gostava muito de ajudar as pessoas, de servir e tudo mais. E logo quando eu nasci, eu comecei a compreender o porquê de ele tentar tanto ajudar as pessoas, servir e tudo mais. E minha mãe também, minha casa sempre foi cheia, né? Ela gostava muito de receber as pessoas, de tentar viabilizar ações sociais, mesmo morando na zona rural, mas que pudesse servir naquele momento as pessoas que mais precisavam. Então, isso me moldou. Eu sou o 4º filho de 3 mulheres, né? Então, definitivamente, eu sou a raspa do tacho. E me permitiu, né, a ser aí um líder, tanto na época de estudante, quando eu fui morar em Belo Campo, que eu comecei a estudar, eu acabei me tornando um líder, né? Eu lembro que tem uma passagem interessante, Bianca, que eu vou contar para você aqui agora. Por favor. Em meados de 96, mais ou menos, quando criou o Fundef, né, e o transporte escolar, a Prefeitura de Belo Campo teve um problema sério com o transporte escolar, acabou atrasando esse pagamento e o pessoal da zona rural não veio estudar. Eu, como, né, fazia parte dessa turma, nós fizemos uma manifestação e eu coloquei aí várias carroças com jumentos na rua, aí soltando fogos e dizendo que com as faixas, né, e cartolina ainda, Jego Bus, o transporte do futuro. Se o prefeito não traz os estudantes, nós vamos levar nem que seja no jumento. Né? E algumas questões mais, e eu sempre fui bem articulado. E primeiro carreguei esses valores da minha família e a posteriori, eu acho que é um dom, né? Ali siga do sacerdote, do pastor, do médico que desde sempre sonhou em ser médico e tudo mais. Eu defino a minha vida como um bom político. Nasceu para ser isso, então. Pode ter certeza absoluta que você que está de frente a um grande político, né? É tanto que acabei me formando em administração, me especializei em administração pública, em gestão do SUS, mais direcionada ali à questão pública e voltada também pelas políticas de saúde que eu prezo tanto e acho maravilhosa no nosso país. Embora, fazer igual o prefeito de Sucupira, embora as mentes não funcione efetivamente como deveria funcionar, mas eu acredito demais e isso me permitiu alguns valores
que me fez entrar na política definitivamente. Somaram bastante, então, como pessoa. Sim, sim. A gente comentou aqui a respeito de alguns desafios que tem em qualquer cidade baiana, em específico em Belo Campo também, e que foram mudando ao longo do tempo. E eu queria entender quais foram os desafios que você pode elencar pra gente, no sentido de sua gestão, que você entrou e aí deu de frente com isso, que conseguiu mudar e melhorar, mas que nesse primeiro momento que foi um desafio para você. Eu costumo resumir em justiça social, né? Eu, desde sempre, nunca compreendi muito o assistencialismo exacerbado que a maioria dos prefeitos e prefeitas realizam ou realizavam aqui no Nordeste, né? Sim. Em especial aqui na Bahia. Eu imaginei um dia que eu pudesse entrar para a política para mudar a autoestima do povo, para fazer com que as pessoas pudessem melhorar de vida e trazer dignidade. O fato de eu estar na política, Bianca, é definitivo uma forma de fazer com que as pessoas melhorem de vida. Então, eu acredito na política, sabe? Sou defensor da política, defendo os políticos no momento de constrangimento social, como nós estamos vivendo em nosso país, né, de dificuldades muito grandes, principalmente no que tange a questão da política. Uhum. Eu sou um defensor, eu tenho um orgulho de dizer, né, que eu fui prefeito, que eu sou político. E eu quero muito ter a oportunidade vindoura de fazer o bem pela política e mostrar que sim, nós podemos fazer muito mais para o nosso país, para o nosso estado, né? Principalmente para a região sudoeste. Não, pensando positivo, então. E falando sobre Belo Campo em específico, o que você pode dizer para mim? Eu não peguei muito o antes, mas eu queria entender como é que era Belo Campo antes e o que mudou depois desses 2 mandatos que você esteve aí à frente. Então, quando eu disse anteriormente sobre justiça social, quando eu assumi o mandato, nós tínhamos algumas peculiaridades, né? Ainda imperava a questão do coronelismo, né, baseado no assistencialismo, só poderia chegar ao poder alguém que tivesse assinatura de fulano, ciclano, essa pessoa é filho de Beltrano e tudo mais. Então, eu cheguei para quebrar, né, esse paradigma, e definitivamente nós quebramos esse paradigma. Né, era necessário, naquele momento, melhorar a autoestima do nosso povo. Né, e eu disse que no início da minha gestão, que se no final do meu mandato nós tivéssemos melhorado a autoestima do belocampense, já seria fantástico. Né? E Belo Campo tem uma peculiaridade também histórica, o seu fundador, Napoleão Ferraz, né? Ele, em 1895, ele criou o povoado de Belo Campo, e naquela época já tinha filarmônica, jornal, né, fanfarra, e isso tudo está registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, carregava-se esse ideal de que se Napoleão estivesse vivo, Vitória da Conquista seria em Belo Campo, né? Ele teve uma questão, uma morte trágica, né, com uma emboscada e tudo mais, se tratando principalmente da questão da inveja, né? E eu sempre coloquei que se eu me tornasse prefeito de Belo Campo, eu gostaria de colocar a cidade em evidência, né, estadual, nacional, como de fato, definitivamente nós colocamos. Foram 8 anos de progresso, né, 8 anos. Quando eu assumi o mandato ainda tinha salário atrasado, né? Se atrasava salários, o pessoal fingia que trabalhava e a prefeitura também fingia que pagava, mas nós regularizamos tudo isso, mostramos que poderia ser possível transformar a cidade, e aí mostramos também, principalmente aos jovens, que era possível realizar ações no entretenimento, como as grandes festas, né? Belo Campo hoje é reconhecida nacionalmente como uma cidade que faz boas festas. Além disso, a questão cultural, como as feiras literárias, a exposição agropecuária, a única exposição do Brasil a realizar-se nas ruas da cidade. E aí, Bianca, você acaba mostrando que é possível, né? Como liderar nada é mais do que você permitir o outro em o seu liderado, de acreditar, né, que é possível. Então, foi possível, né? E é tanto que eu estou na política para mostrar ao povo brasileiro que é possível acreditar nas políticas públicas. Não é simplesmente conversa, não. Eu quero poder estar em um outro cargo, seja na Assembleia Legislativa ou em quaisquer que seja o outro cargo, para fazer com que as pessoas possam acreditar na política.
A política é a única ação capaz de mudar definitivamente a vida do povo. E é por isso que eu quero estar nela. Perfeito. E o que que você acha que... Assim, acho que foram muitos, mas eu vou pedir só um só. O que que você acha que foi o maior legado desse seu processo durante esses 8 anos que você deixou de Belo Campo? Que você saiu, mas fiz minha parte, tá completo. Pelo menos isso aí eu queria ter feito desde o início e eu consegui realizar. Elevar a autoestima do povo. Bianca, o jovem hoje em Belo Campo, ele acha que ele pode tudo. Ah, isso é ótimo. Né? Acho que qualquer jovem tem que ele ter acha essa que ele visão. pode tudo. Ele pode ser médico, engenheiro, advogado. E, portanto, eu gostaria aqui de falar para vocês que nos assistem nesse momento. O nosso sonho é do tamanho do que a gente acredita. Então, você que sonha ser médico, engenheiro, advogado, jornalista, vaqueiro, cabeleireiro, enfim, você é do tamanho dos teus sonhos. Então, nós, nesses 8 anos que eu estive à frente da Prefeitura de Belo Campo, articulado com os nossos liderados, nós mostramos para a própria população que é possível realizar sonhos. Eu dizia sempre que o homem de chapéu de couro, da mão calejada, que sonhou tanto em ter um filho na universidade, numa escola técnica, eu quero só ser o condutor, né, para que essa ação possa chegar na sua residência. Então, Bianca, eu digo sempre que a maior obra da nossa gestão foi elevar a autoestima do nosso povo. Se você perguntar hoje, qualquer uma pessoa de Belo Campo, ele vai dizer com muito orgulho, de onde você é? Eu sou de Belo Campo, da cidade das grandes festas, da cidade do entretenimento, da cidade que tem exposição agropecuária nas suas ruas, da cidade que tem um hospital grandioso, na cidade que tem todos os médicos, seja plantonistas ou da atenção básica da própria cidade, todos os enfermeiros da cidade. Então, nós repatriamos esse sentimento. Não só o fato de buscarmos outros, os egressos de volta a Belo Campo, mas foi possível conseguirmos mostrar para as pessoas que estar em Belo Campo também traria possibilidade de se tornar aí o que ele quisesse na vida. Teriam ali outras oportunidades, né? Sim, não seria só sim. o básico. Eu conheço também muito Belo Campo pela produção de farinha. Eu acho que é bem marcante também. Belo Campo já foi o 4º maior produtor de mandioca da Bahia, né? Tem uma relação diferenciada com a produção, não só na questão da farinha em si, mas dos derivados, Sim. né? Da puba, da goma, dos biscoitos, e é tanto que nós costumamos dizer sempre que se você quer comer um bom beiju, né? Isso é verdade, viu? Eu sou suspeita a falar, mas o de Belo Campo é sem igual. Vá em Belo Campo, e aí lá tem diversas casas de farinhas. Nós temos hoje a questão da zona rural, por exemplo, não existe mão de obra ociosa. Todas as pessoas que querem trabalhar na zona rural têm condição de trabalhar, são pessoas que melhoraram a qualidade de vida, não só apenas nessa questão da produção da farinha, sim, da mandioca, né? Mas também na agropecuária. Um fator importante também que foi de fundamental importância a fomentar a questão da exposição agropecuária, exatamente para as pessoas, que as pessoas pudessem já fazer com que outros trabalhos acontecessem na zona rural, por exemplo, produção de leite, né, queijo, derivados do leite, enfim, tantas outras coisas. Então, Belo Campo é uma cidade diferenciada. Tem oportunidade, tem opção e as jovens hoje em dia também podem escolher ir para outros lugares e outros rumos também, nesse sentido, né? Sim. Perfeito. E eu queria saber se tem alguma coisa assim que você se arrepende durante esses mandatos que você faria diferente, que não fez, o que você mudaria, se você fizesse hoje, teria sido diferente, algo nesse sentido que a gente pudesse saber? Então, eu tenho um novo modelo de gestão hoje, né? Assim, faríamos praticamente tudo, mas como você disse que quer algo de arrependimento, né? Eu terceirizaria mais a mão de obra, outros serviços de infraestrutura e tudo mais, né? Para fazer com que a própria gestão diminuísse, né?
a contextualização de que você agrega muito em trazer, por exemplo, máquinas, veículos, Sim. tudo para a prefeitura, isso é ruim porque a manutenção é muito cara. Então, é importante, se eu tivesse a oportunidade de voltar a ser prefeito, né, ou em Belo Campo, ou em qualquer um outro município, né, se tratando de executivo no contexto geral, eu hoje faria terceirização, né? Que, na sua opinião, é uma melhor escolha, né? Sim, sim, de todos os serviços, entendeu? Desde a mão de obra, né, até a contratação de equipamentos para infraestrutura e tudo mais. Perfeito. E como é que você enxerga Belo Campo hoje? Assim, depois dos seus mandatos e como ela é hoje em 2025, qual é a sua visão sobre a cidade? Eu digo sempre para o prefeito de lá, né, que é um grande amigo, parceiro, que Belo Campo se tornou extremamente agradável. Não que não fosse nos outros anos, né, mas no contexto de cidade para se viver com qualidade de vida, né? Você na entrada da cidade, chegando na cidade, você já tem uma pista de Cooper, né? Já paralela à BA-263, já com a qualidade, permitindo que as pessoas possam ter qualidade de vida, né? Além de tudo, Belo Campo tem um grande diferencial por ser uma cidade planejada, né? Toda plana, toda bonitinha, toda Sim. arrumadinha. E eu só tenho alegria, assim, eu digo para Neto Fidelis sempre, falo, rapaz, você pegou um município diferenciado, né? Nós entregamos o município com todas as regularidades fiscais, né? Com todos os salários em dia, com recurso na conta, com obras tocando, né? Hoje mesmo ele me ligou e disse, saiu aqui mais diversas outras ruas para pavimentar aqui, em cima do paralelo, né, que você vai dar qualidade de vida, a questão do asfalto, e ele está fazendo um grande trabalho. Então, Belo Campo, eu só tenho orgulho e digo com muita franqueza que fiz o que tinha que ser feito. Possivelmente não volto a ser prefeito de Belo Campo, né? Não é mais o meu sentimento, né? O futuro pertence a Deus, Sim, sim. mas eu não me vejo voltando a ser prefeito de Belo Campo, até porque eu tenho certeza absoluta que eu não vou conseguir realizar as grandes obras que foi realizada durante esses 8 anos. Entendi. Bom, o nosso bate-papo tá muito bom. Eu só vou interromper você um pouquinho para poder falar para quem nos assiste também. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar a notificação. Mas você também pode acompanhar a gente pelo Spotify e ficar por dentro de tudo através das nossas redes sociais, @InteriorBaiano. Claro, se você quiser conferir uma matéria completa, é só você acessar o nosso site interiobaiano.com.br. Bom, e agora eu quero aprofundar agora o nosso bate-papo e indo mais pela questão da experiência que você teve como ex-presidente da UPB. Eu queria entender como é que foi essa experiência e estar nesse cargo, o que mudou e o que somou no que você é hoje. Bianca, foi uma das maiores experiências que eu tive na vida, sabe? Eu sonhei muito um dia estar presidente da UPB. Desde que o saudoso Tony Gordo, ex-prefeito de Poções, se tornou, à época, presidente da UPB, e eu ainda criança, eu sonhava sempre ter a oportunidade um dia de estar prefeito e, claro, presidente da UPB. Foi realizando aos poucos, então, os sonhos, né? Eu tive uma realização maravilhosa, que eu fui vice-prefeito também. Então, eu fui vice-prefeito, prefeito, presidente de consórcio, 6 anos diretor da UPB e presidente por aclamação. Eu diria que experiência é o que não está faltando. Então, tudo que um prefeito poderia conquistar a nível de cargos, né, eu conquistei. Então, eu digo com muita tranquilidade que fui extremamente realizado no período que estive à frente da gestão por esses cargos todos, né, que eu exerci. E o fato de estar presidente da UPB de 2022 a 2024, né, na verdade, a março de 2025, foi quando eu entreguei a presidência da UPB, foi algo marcante, né? Eu tive a oportunidade de conhecer praticamente a Bahia inteira, né, de ter a maior vitória municipalista da história do Brasil. Isso é Bianca, um marco. nada mais fantástico do que você entrar num voo em Brasília, né, e para chegar aqui em Vitória da Conquista tem que fazer a conexão em São Paulo. Você entrar num voo e, de repente,
povo começar a aplaudir, gritar, Quinho, meu presidente, meu presidente. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Hoje, será que eu peguei o voo errado? E aí, de repente, receber convite para ir em outros estados, né, dizer da importância, naquela época, da redução da alíquota de INSS patronal. Veja você que nós conseguimos, né, reduzir a alíquota que outrora era de 20% até 22%, 22,5% de INSS patronal, para 8% para as prefeituras de até 156 mil habitantes. Então, é um número importante mesmo. Para o Nordeste, principalmente, que tem uma dívida histórica com o regime geral, eu tive discussões faraônicas, tanto no Conselho de Assuntos Econômicos do Senado, bem como na Câmara dos Deputados. Enfrentei um momento difícil, que foi quando o ministro da Fazenda entrou, judicializou. Primeiro, nós tivemos êxito no Senado. Depois, na Câmara, o presidente da República vetou. Nós derrubamos o veto de maneira acachapante. E aí, o ministro da Fazenda entrou com ação, judicializando, e o ministro Zanin deu, me lembro como hoje, o ministro Zanin deu favorável à presidência da República, e nós fomos até o presidente da Casa, né, da Casa Alta do Senado, à época, Rodrigo Pacheco, e ele convocou uma audiência pública com todos os presidentes de associação do Brasil inteiro. E eu tive uma discussão ampla com o ministro Haddad e fui depois para um discurso inflamado no plenário do Senado, e nós mostramos ao presidente Lula naquele momento que era extremamente importante e principalmente que o ministro Zanin revogasse aquela liminar. E nós passamos aí o ano de 2024 todo com 8%, depois com uma PEC do senador Jacques Wagner, né, de forma escalonada, 8%, depois 12%, 14%, e com uma briga forte da PEC 66, que acabou de ser aprovada no Senado e que vai ser proclamada pelo o presidente do Senado terça-feira, amanhã, e eu estarei em Brasília para presenciar esse feito, né, inédito. Experiência, eu acho que não falta mesmo. Acho que não. E isso soma muito na questão da trajetória política, né? Eu diria que você, ao longo desse tempo, como você falou, ocupou diversos cargos e aí se tornou o que você é hoje. Mas eu queria entender, assim, isso foram conquistas, a minha visão, e eu queria entender qual é que você acha que foi um desafio, que talvez continue sendo um desafio e que você possa dizer, assim, pra gente, nessa visão mais municipalista mesmo, voltada para a Bahia. Então, Bianca, eu vou falar agora para os prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, né, em especial aqui da Bahia. Eu acho que o novo pacto federativo deve e tem que acontecer, né? A descentralização dos recursos, menos Brasília e mais Brasil, né? Os municípios definitivamente é quem faz saúde, educação, assistência social, e não é admissível que nós tenhamos aí os times de futebol que paguem só apenas 5% de INSS patronal, enquanto os municípios pagam 20%. Então, essa política tem que ser diferenciada, né? Além disso, a distribuição do bolo tributário tem que vir mais para os municípios, né? A União hoje fica com acima de 80% dos recursos, né, da arrecadação total da União. Então, eu acho que você definitivamente não nasce no contexto geral no Brasil, no Estado, mas você nasce no município que faz parte do Estado e naturalmente do Brasil. Então, é ali que as pessoas nascem, crescem, se desenvolvem, tem que fazer educação, assistência social, saúde. Então, é importante mais o fortalecimento dos municípios. Perfeito, perfeito. Gostei da resposta. Bom, com relação agora sobre as eleições gerais, eu acho que seria um tema interessante para a gente poder discutir um pouquinho. Queria entender o que lhe motivou, de maneira muito direta, a colocar seu nome como pré-candidato a deputado estadual. Bianca, eu sou político, gosto da política, e eu acho que é a única coisa que tem a capacidade de mudar a vida das pessoas e impactar diretamente para o bem ou para o mal. Então, ter um bom político, né, em um cargo de prefeito, vereador, deputado, governador, senador, importa muito.
Importa porque o preço do açúcar, do feijão, do combustível depende das ações políticas, né? A sua universidade, enfim, tudo hoje depende da questão política. Então, me considerando um político estudioso, dedicado e, principalmente, obstinado pela causa pública, obstinado pelas políticas públicas que melhoram a vida das pessoas. Então, eu me coloco à disposição, embora não esteja exercendo cargo algum, né, em quaisquer que seja a esfera, mas como sociedade civil hoje, entendendo a dinâmica do jogo e ao longo dos anos que eu passei à frente da prefeitura, né, e de outras entidades, no caso da UPB mesmo, que é uma entidade sexagenária, são 61 anos de história, eu pude perceber que a luta não é apenas dos políticos, mas de todos, da sociedade civil, e eu me coloco hoje, nesse momento, como da sociedade civil, mas, claro, fazendo as lutas e esperando o momento de um dia exercer um outro cargo eletivo, aí, um cargo público eletivo, para que definitivamente, com a força da caneta, né, e do discurso e do convencimento, do diálogo no contexto geral, nós possamos fazer com que o nosso Estado, o nosso país seja melhor. Então, suas expectativas é dar continuidade à vida política, sem limites por enquanto? Sim, sim. Eu quero muito, inicialmente, me eleger deputado, agora em 2026, né? E continuar disputando outros cargos públicos, né? Para que, através das nossas ações, né? Nós possamos, na hora que seja possível, melhorar a qualidade de vida, principalmente de quem mais precisa. Perfeito. E de que maneira você acha que a sua experiência como presidente em outros cargos, como presidente da UPB, no caso, né, e como prefeito de Belo Campo, como é que essas experiências ao longo desse tempo vão somar nisso que você pretende assumir agora? Eu vou citar um exemplo claro aqui da nossa cidade de Vitória da Conquista, não é? Eu fui presidente do consórcio de saúde durante 4 anos, eleito e reeleito com 100% dos votos. Nós construímos, inauguramos e entregamos com a melhor policlínica da Bahia, essa que está ali ao lado do hospital de base, né? E que é um equipamento que transforma vidas, né? Ter serviços especializados para a população, principalmente a mais carente, é algo de extrema relevância. Então, eu quero, através da experiência que eu tive ao longo dos anos, de estar na condição de prefeito, de presidente de consórcio, de presidente da UPB, e principalmente ao lado do povo, entendendo, compreendendo a dinâmica do jogo, do que estar, muitas vezes, sem ter a oportunidade de frequentar a escola, de ter uma casa popular, né, de ter um acesso a uma consulta especializada, né? Isso me marcou muito, essa trajetória minha, e me permite dizer, eu quero, Bianca, continuar na política para fazer com que essas ações possam continuar melhorando a vida, principalmente de quem mais precisa. Perfeito. E você poderia me dizer quais são suas expectativas e suas propostas, caso você seja aí contemplado ou eleito nesse cargo novo que você pretende admitir? Então, eu quero dizer ao povo da Bahia que, pela minha história, eu que vi da zona rural, que cheguei à minha cidade com quase 8 anos e que tive a oportunidade de ser prefeito durante 2 mandatos, né? Tive a oportunidade de ser presidente de consórcio eleito e reeleito, tive a oportunidade também de estar presidente da entidade que tem a maior capacidade, né, de dialogar com os municípios, que foi a UPB. Eu quero me tornar deputado exatamente para lutar pelas políticas públicas de inclusão social. Portanto, você que nos assiste agora nesse momento, eu quero dizer que você é homem do chapéu de couro, da mão calejada, aquele que tem o sonho de um dia poder colocar seu filho na universidade, trazer seu filho para uma escola técnica, enfim, de ser empreendedor, quaisquer que sejam os seus sonhos. Eu quero ser o condutor, né, de políticas públicas que permitam que os seus familiares tenham acesso à melhor qualidade de vida. Portanto, tenha certeza que nós vamos junto fazer com que a Bahia seja um estado melhor para se viver e que, claro, eu tendo a oportunidade de ser deputado, nós vamos brigar muito por essas políticas públicas.
E eu acho que já complementa também esse começo da sua resposta. Eu já quero puxar o gancho para entender quais são os principais sonhos. Eu acho que sonho... A gente tem expectativas, né? Mas a gente também tem os sonhos. E eu acho que seria interessante a gente poder sonhar alto. E eu queria ouvir de você quais são aí para Bahia futuramente. Bianca, já dizia Raul Seixas, sonho que se sonha só é apenas sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade. E eu quero muito ter a oportunidade de fazer com que as pessoas possam sonhar mais. O tempo que se gasta sonhando grande e sonhando pequeno é o mesmo, né? Nada mais justo do que você ir sonhar um dia ser empreendedor, ser médico, jornalista, advogado, administrador, político, enfim. Você é do tamanho dos seus sonhos, não pode se limitar. Então, para uma pessoa que saiu da zona rural como eu, né, cheio de dificuldades, né, de limitações, tive a oportunidade de frequentar a escola pública durante a vida toda, né? Já cheguei tão longe, já realizei alguns sonhos, né? E o fato de estar à frente da prefeitura durante 8 anos, de não carregar assinatura de famílias históricas, pelo contrário, foi algo tudo naturalmente, né? E mostra que é possível. Então, você é do tamanho dos seus sonhos. Eu quero informar aqueles que nos assistem agora nesse momento de que é possível chegar onde você almeja com muita dedicação, com muita obstinação, determinação. Eu acho que ser estudioso, ser dedicado é importante demais. Agora, ser obstinado, né, faz toda a diferença. Então, é acordar e dizer, eu vou conseguir, sabe? Com choro, com sofrimento, com angústia, com tristeza, com ansiedade, com todos os problemas possíveis, mas dizer, eu vou chegar lá e pode ter certeza que vai chegar mesmo. Eu acho que isso diz muito respeito também ao fato do que é ser nordestino, o que é ser um baiano. E aí eu queria até entender, na sua visão, como é que você enxerga essa zona rural, o pessoal da zona rural, o pessoal que vive agora no interior da Bahia, e como é que você enxerga esse povo? Ser nordestino já é ser resistente, né? Resiliente. Então, a vocação da Bahia, no contexto geral, é da agropecuária ou da agricultura, seja ela de médio, de grande ou de pequeno porte, né? E as pessoas que hoje conseguem viver na zona rural com as dificuldades, né, de abastecimento de água, de estradas, elas já são resistentes demais, né? E o fato de ser resistentes permite com que os seus descendentes nasçam aí com esse sentimento, né? Então, eu quero lutar muito por políticas públicas, né, voltadas principalmente para o homem do campo, para aquelas pessoas que querem continuar a sua vida ali, né? Ao longo dos anos, a questão do êxito rural foi muito complexa e, além de ser complexa, criou muita dificuldade, principalmente para os grandes centros, e hoje é perceptível que o desejo das pessoas que outrora vieram do campo, ou aquelas que querem ter uma vida com maior qualidade, já estão retornando. Então, a gente precisa fazer com que essas ações para o homem do campo, para a mulher do campo, possam firmar os seus pés ali onde nasceram, criaram, e fazer com que aqueles que queiram retornar também para o campo consigam ter políticas públicas que permitam melhorar de vida. O importante, Bianca, de tudo é quando você tem qualidade de vida. Não tem coisa melhor do que viver bem. O conforto é algo fantástico. Você ter água na sua porta, né? Você ter a oportunidade de colocar seus filhos para estudar em uma escola boa, né? Eu não sou muito de vitimismo, não, entendeu? Acho que nós temos que ter sonhos e ter também esperança de que o país vai melhorar, sabe? Eu acredito muito no Brasil, acredito demais, Bianca, acredito muito no nosso estado. Então, eu imagino que no futuro breve nós vamos ter condição de implementar outras políticas, sabe? De relevância, principalmente no que tange à educação, e que permita com que as pessoas tenham qualidade de vida
e que acorde todos os dias com esperança. Que o problema maior da vida é o desalento. É você não ter expectativa nenhuma, achar que nada vai dar certo, achar que você não vai ter emprego, que você não vai melhorar de vida, que você não vai ter oportunidade. Pelo contrário, tudo é possível. E essa entrevista que eu estou dando para você aqui, isso reforça efetivamente que é possível, sabe, sonhar, acreditar de que o amanhã pode ser melhor. Eu sou exemplo, né, direto, de que é possível melhorar de vida, mesmo tendo todas as dificuldades à sua frente. Eu acho que é interessante, a gente consegue ver isso também ao longo do tempo e como isso, a visão do morador do interior mudou. A gente via muito a ideia de fazer faculdade, sair da cidade, morar em São Paulo, Rio de Janeiro, procurar grandes capitais. E agora eu vejo muito isso, pela minha experiência, as pessoas querendo se manter um pouco mais na cidade, né? A gente vê muita gente vindo de fora para a Conquista fazer faculdade, um polo universitário aqui na região, mas eu sinto muito a vontade que eles têm de continuar morando, de ver como Conquista está crescendo, como a região daqui da Bahia está crescendo e quererem ficar. Então, acho que é um efeito que tem vindo ao longo dos anos. Assim, anteriormente nós tínhamos dificuldade grande, né? As pessoas queriam ir morar nos grandes centros por causa de uma oportunidade, né? Sim. Bianca, a dívida social e econômica do Sul e do Sudeste é muito grande com o Norte e Nordeste. Desde a época da industrialização, que nós estamos pagando o preço. E é importante demais. Eu, sempre que tenho oportunidade, quando frequento outros estados, né, algumas pessoas falam assim, você defende muito o Nordeste. Não é, porque o sofrimento da gente era muito grande. Veja você que em 1828, mais ou menos, acho que a Universidade Federal da Bahia foi criada em 1828, nós ficamos aí quase 200 anos para se criar uma outra oportunidade de as pessoas frequentarem uma universidade federal em outros rincões da Bahia. Por exemplo, em 2003, né, que foi criada as outras universidades, a Universidade aqui do Sudeste da Bahia, do Oeste, do Recôncavo, né, do Extremo Sul. Foi ampliando, né? Foi ampliando, e qualquer cidade pequena que você chegava no Sul e no Sudeste tinha uma universidade pública, universidade privada, e nós aqui, se quiséssemos frequentar um curso de medicina, de direito ou de engenharia, nós só tínhamos a chance de ir para Salvador, porque só tínhamos uma universidade. E a partir de 2003, nós passamos aí de 5 escolas técnicas para mais de 50, né? Então, é bom contextualizar. Eu gosto muito de relatar ao povo da Bahia que eu tenho um sentimento comigo em relação ao voto do presidente Lula, sabe? Eu tenho uma relação muito grande com o governador Jerônimo, com o ministro Rui Costa, com o senador Otto Alencar, né? Mas eu, mesmo com essa relação, eu sou eleitor do presidente Lula, independentemente dessa relação com esses parceiros na política. Eu faço o que acredito, e o meu voto, né, nas últimas eleições foi dele, e possivelmente será dele de novo em 2026, se assim ele for candidato, porque eu compreendo efetivamente que nós não tínhamos acesso a muita coisa. Por exemplo, são programas importantes, né? O Luz para Todos, que as pessoas da zona rural não tinham oportunidade de ter energia elétrica, e hoje quase que existe uma universalização, né? O Algo para Todos, que embora tenha sido criado pelo senador Jacques Wagner, mas foi incluído ali no plano de governo do presidente Lula. As escolas técnicas, né, as pessoas falam muito sobre essa questão educacional, mas é onde eu volto a reiterar a questão da dívida social e econômica do Sul e do Sudeste, né? Ao fato de ser social, né, que é a questão educacional. Poxa, nós não tínhamos oportunidade. Você chegava em Vassouras, por exemplo, ali em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro, ou qualquer outro estado, diversas universidades, nós não tínhamos. Vitória da Conquista, hoje, Bianca, é um polo em educação, saúde, em serviços, no contexto geral, né? E que essas universidades, tanto a Universidade Estadual como a Universidade Federal e as outras universidades privadas, ampliam demais o conhecimento e dão oportunidade de desenvolvimento, principalmente para aquelas pessoas que nunca tiveram acesso, né? São dívidas sociais com o povo quilombola,
né? Os afrodescendentes, ter a oportunidade de ter alguém do quilombo fazendo medicina era inimaginável, né? Outrora. Então, eu acredito nessas políticas públicas, né? Que permita que todos tenham acesso de igual modo. Por exemplo, a questão do ProUni, né? Que viabilizam esse acesso na instituição, do crédito né? estudantil, né? Com as dificuldades que tenha essas questões das cotas. E, claro, que é evidente, né? Que as pessoas que estudaram a vida toda numa escola pública, muitas vezes com dificuldade, né? Principalmente culturais, ali que muitas vezes, hoje não menos, né? Mas antigamente não tinha transporte escolar, não tinha merenda escolar, então restringia muito a quem tinha muito, ser condicionado a ter muito mais. Então é importante que nós tenhamos aí essa questão da igualdade social, né? Pelo menos o reequilíbrio, já que nosso país é tão desigual, né? De tratar aqueles com menos com desigualdades, né? Fazer com que eles tenham ascensão, né? Eu sou de centro-esquerda, né? Mas eu compreendo que a política tem que ser tratada com as diferenças sociais e que nós estejamos fora de uma bolha, né? De estúdio, de entrevista ou de escritório, de gabinete, e que nós estejamos ao lado do povo, sentindo, né, na pele as diferenças sociais, compreendendo a dinâmica do jogo. Eu vou contar rapidamente aqui para você, Bianca, uma experiência legal que eu tive agora no Festival de Inverno. Olha, foi recente, né? Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 6 anos e a outra de 16. E aí a mais velha disse para mim, falei, pai, que realmente o Festival de Inverno é um acontecimento aqui, né, na região sudoeste, no contexto geral. Para a Bahia, para o Brasil, né? É tanto que tem amplitude aí em todas as redes de televisões. E ela disse para mim, fala, meu pai, eu quero ir ao Festival de Inverno aos 3 dias. Poxa, legal. Tá animada. Aí chamei ela para ter uma conversa, né? Convidei para tomar um suco e tudo mais. E aí eu falei, pai, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Não estou dizendo que você não pode ir para os 3 dias, não. Mas eu queria só ter uma conversa contigo aqui rapidamente. Ó, esses 3 dias aqui é quase um salário mínimo de ingresso. E várias famílias não têm condição de bancar. Não é uma vinda no Festival de Inverno, não. É a sua família com esse dinheiro que talvez você vá gastar nesses 3 dias. O que eu quis dizer para ela, na verdade, Bianca, eu quis dar um choque de realidade para ela, né? Que ela tinha condição de ir ao show, mas era importante também ela lutar pelas pessoas que não têm oportunidade nenhuma, que nunca teve oportunidade social, cultural, né? Quando se falava assim, como é que Quinho vai fazer esses shows faraônicos em Belo Campo, essas festas faraônicas, isso, aquilo, exposição agropecuária e tal. Ô Bianca, não tem preço você dar a oportunidade de uma pessoa, principalmente da zona rural, acesso, que não tem condição, né? É inviável. Primeiro que para ela sair de lá para vir para um grande centro, ela tem que gastar 200, 300 reais de transporte. Depois, mais 200 reais de ingresso. Todos os eventos, Bianca, sem exceção, durante 8 anos, foi de inclusão social em Belo Campo. Tudo de graça na praça, quaisquer que seja, que fosse os eventos eram gratuitos para que as pessoas pudessem ter acesso, né? Então, eu acredito muito em justiça social. Estou na política, digo olhando nos seus olhos, né? Você que é uma jovem estudante, está concluindo o curso de jornalismo, sim, né? Sim. E o curso de jornalismo lhe permite ter esse acesso às pessoas, compreender, né, a dinâmica do ser humano e tudo mais. Conversar, bater um papo, compreender, né, no contexto geral. Então, eu digo com muita franqueza, nada me fez mais feliz do que fazer justiça social em diversos campos do quanto eu fui prefeito e o quanto eu sonho para a minha vida. Sou um sonhador mor.
Sou um E sonhador eu bom. acho que tudo tem retorno também. A gente fala muito dos eventos de Belo Campo, porque Belo Campo realmente é conhecida pelas festas. Sou suspeita a falar, então conheço as festas de Belo Campo, já sei da qualidade. Mas eu acho que tudo tem um retorno. Por exemplo, você citou o Festival de Inverno. O Festival de Inverno, ele é um evento privado aqui da cidade, que movimenta a região nacional, vem pessoas de diferentes lugares, mas que movimenta a economia. Eu acho que é a mesma coisa que a gente vê reflexo também nos eventos de Belo Campo. Movimenta também a região que vai se organizar para poder ir para a festa. Então, o pessoal acaba indo para Belo Campo, se programa. Então, eu acho que retorno deve ter aí de algum modo, não? Claro, nós tínhamos investimentos lá de aproximadamente 2, 3 milhões de reais, até 4 milhões de reais, que trazia 20, 22 milhões de retorno para a cidade. Era o, Que é o que o fan, pessoal não vê, né? Que fica por era o trás. Flanelinha, era a rede hoteleira. Quando eu assumi o município de Belo Campo, Bianca, não tinha, só tinha uma pousada que funcionava de vez em nunca. Porque não tinha E, movimento, né? e hoje tem hotéis já de qualidade, você vê que os artistas ficam lá quando vão fazer esses shows. Enfim, se você falou de Vitória da Conquista, eu sou suspeito de falar Vitória da Conquista porque eu sou apaixonado por Vitória da Conquista. Acho que Vitória da Conquista tem uma potencialidade fora de série. A grande diferença de Vitória da Conquista e Campos do Jordão, Bianca, é que Campos do Jordão não tem aeroporto e nós temos, né? É. Esse frio maravilhoso, né? Festival de inverno fantástico, né? Essa questão de serviços no contexto geral, seja na educação, saúde, né? Parte jurista, enfim. Tem oportunidade, tem opção aqui, né? Eu costumo dizer que Vitória da Conquista você pode colocar uma concessionária, como pode colocar um carrinho de cachorro-quente, que tudo dá certo. Né? Graças. Eu acho que a gente espera isso para qualquer outra cidade na Bahia também, nessa visão, né? A gente quer esse crescimento para qualquer outra região e quer o melhor. A qualidade de vida eu acho que é o mais importante. Sim, sim. Assim, eu digo sempre que... Eu me vejo como um estadista. Entendeu, Bianca? Eu quero a oportunidade do povo baiano, primeiro de ser deputado em 2026, né? Vamos ponto a ponto, né? E fazer com que as políticas públicas aconteçam, né? Se Deus me der a oportunidade, eu acredito que Ele vai dar essa oportunidade. Definitivamente vocês terão um grande deputado, um deputado diferenciado, um deputado capaz de fazer leis que implicam diretamente na vida das pessoas, né? Não apenas de palavras, mas efetivamente com força política, articulação, firmeza, né? Um estudioso, né, da Bahia. Bahia tem dimensões continentais. Você imagina 417 municípios. Olha o tamanho da Bahia, né? Com as diversidades que tem, fora de série. Então é necessário que nós façamos aí um grande ajuntamento político para fazer com que as ações de segurança pública, de saúde, de educação cheguem nos 4 cantos da Bahia, e pode ter certeza que você terá um deputado diferenciado na Assembleia Legislativa. Perfeito. Bom, a gente está quase chegando ao fim do nosso bate-papo. Acredito. Infelizmente. Mas antes eu queria lhe propor um desafio. Tem um quadro aqui que eu chamo de jogo rápido, que é basicamente o quê? Eu tenho alguns nomes e aí eu vou lhe apresentar esses nomes e vou pedir para que você me dê o conceito com a primeira coisa que passar por sua cabeça, uma frase que vai definir ou uma breve frase, que a gente pode... Uma palavra, uma breve frase que a gente possa aqui bater esse papo aqui, essa brincadeira. Pode ser? Pode, claro. Bom, então pra gente começar da melhor forma, Rui Costa. Um gestor nato. Rui é um político diferenciado, com quem eu me espelho muito, e eu acho que a política não deve ser apenas de tapinha nas costas, né? E de atendimento sorridente, mas efetivamente que impactam, né, na vida das pessoas, e que tenha política, a boa política em execução. Jerônimo Rodrigues. Simpatia em pessoa, né? Ele que tem ganhado tem tido uma oportunidade de fazer com que a Bahia o conheçam e conheça as suas ações, né? Ele que é um obstinado em estar à frente do governo da Bahia e um grande ser humano. Presidente Lula. Único. Acho que ele é diferenciado, é um estadista e ele
ele é um fenômeno, né? Não apenas por estar há 3 mandatos como presidente da República, mas porque ele tem uma sensibilidade diferenciada, né? Principalmente no que tange a cuidar de gente. Neto Fidelis. Neto Fidelis, além de um grande parceiro, né? Um cidadão leal, né? Leal, e que eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho em Belo Campo, né? Durante, inicialmente, esses 4 anos e, a posteriori, os 8 anos aí de sua gestão. Otto Alencar. Eita, falar de Otto tem... eu costumo dizer que eu não tenho o sangue na veia de Otto Alencar, né? De paternidade, mas é de pai na política. Otto é um grande ser humano e que eu admiro tanto. Ele é um grande político, né? Talvez hoje o maior político da Bahia seja Otto Alencar. Léa Meira. Léa Meira. Léa Meira é uma grande companheira, né? E que tem me surpreendido muito, né? Com o que tange a política conquistense. Além de ser dedicada, estudiosa, ela tem demonstrado, né, ao povo de Vitória da Conquista que a experiência de estar vereadora tem mudado a vida dela e mudado a vida das pessoas que estão próximas a ela. Quinho Tigre. Um político retado. Eu acho que além de ser um grande ser humano, né, eu digo sempre que se eu fosse uma mulher, eu casaria comigo, né? Eu me considero um grande político. Eu estou me preparando a cada dia para me tornar uma grande liderança para o estado da Bahia. E tenho certeza, Bianca, que vou ser uma grande liderança política na Bahia. Perfeito, perfeito. Decidido, então. Decidido. Eu podia ter ampliado mais essa lista aqui com mais Pois nomes, hein? Da próxima, já tá sabendo. Vai ser vou botar mais 10 aqui. Bom, o nosso bate-papo foi incrível, Kim. Eu agradeço demais por ter aceito o convite. É sempre bom ter você aqui. E antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui o espaço para você falar e sanar minha dúvida e também dos eleitores. Quando futuramente os eleitores olharem para você e verem, de acordo com sua trajetória política e tudo que você fez, qual é o legado que você gostaria de deixar para eles? Bianca, eu quero deixar ações que implicam diretamente na melhoria de vida das pessoas. Eu quero uma oportunidade de exercer um novo cargo eletivo, né? E, naturalmente, poder fazer com que as minhas ações, onde quer que eu esteja, melhorem a vida das pessoas, que eu seja lembrado como um político ousado, corajoso, firme, mas principalmente sensível àqueles que precisam de mim e das minhas ações. Então, o legado principal de Quinho será melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que nada tem impacto se você não consegue melhorar a vida de alguém, né? Você pode... já dizia a Bíblia, né? A fé sem obra é vã. Então, da mesma forma, para a política, se você não consegue impactar com melhoria de qualidade de vida, eu dizia sempre nos meus comícios ou nas minhas reuniões que eu vou gerar a oportunidade de você melhorar de vida, dos seus filhos, dos seus netos, né? E você tem que gerar essa oportunidade. E através de que você gera? De emprego, de renda, né? De oportunidade de educação, de autoestima elevada, né? Você acreditar que você pode tudo. Quando você tem isso, já era. Já está tudo garantido, então. Bom, eu agradeço novamente por ter aceito o nosso convite, por ter participado aqui do nosso bate-papo aqui no interior baiano. E eu queria só deixar aqui as portas abertas para futuramente a gente poder conversar novamente. Pois é, Bianca, eu que agradeço. Dizer que foi uma honra, né, estar na bancada com você aqui. Definitivamente você tem um futuro brilhante. Oh, meu Deus, né, obrigada. Na condição de jornalista. Ouvindo essas questões todas, eu tenho certeza que foi possível corroborar, né, para a sua vida. E aqui foi simplesmente
o Quinho de todos os dias, né? Eu sentei aqui nessa bancada para lhe dar uma entrevista, sendo eu mesmo, e é por isso que eu quero reafirmar aqui para você e para todos que nos assistem, que eu tenho um orgulho de estar na política, eu tenho um sentimento de gratidão ao povo de Belo Campo e, claro, em breve terei esse mesmo sentimento do povo baiano que vai permitir que eu chegue à Assembleia Legislativa. E esse sentimento de gratidão vai fazer com que eu acorde todos os dias buscando ser um grande político, né, para dar orgulho a vocês, jornalistas, né, do meio da comunicação, para o produtor rural, para aquele que o profissional liberal, enfim, eu quero trazer orgulho, mas claro, sempre com o sentimento de que eu vou trabalhar para as pessoas melhorarem de vida, terem qualidade de vida. Perfeito. Muito obrigada mesmo, Quinho. E também agradeço o pessoal que nos assiste de casa. Até uma próxima.